Nos arredores de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cercada por colinas silenciosas e mata fechada, erguia-se o casarão da família Alencar. Para quem via de fora, os Alencar eram o retrato da elite antiga do país, herdeiros de fortunas construídas no café, na política e em grandes fazendas, conhecidos por doações generosas e presença constante em festas beneficentes. O sobrenome Alencar carregava respeito e influência, e a família cultivava a imagem de tradição e prestígio. Mas, por trás dos portões de ferro e dos muros altos, existia um lado sombrio, um segredo que atravessava gerações. Há mais de um século, boatos sussurrados em bares e varandas diziam que quem entrava naquela propriedade nem sempre saía de lá. Muitos acreditavam que era apenas lenda para assustar forasteiros, mas para os moradores mais antigos, era algo muito real. O casarão era um labirinto de corredores sombrios, portas escondidas e passagens subterrâneas que, segundo a família, haviam sido feitas para guardar mantimentos na época da escravidão. Mas os mais velhos da cidade juravam que eram túneis usados em rituais proibidos. Vizinhos diziam ouvir cantos estranhos em noites sem lua, ver fogueiras distantes clareando a mata e figuras encapuzadas reunidas em círculos. E o detalhe mais inquietante, viajantes que passavam pela região e, às vezes, até moradores da cidade vizinha, simplesmente desapareciam sem deixar vestígios. Ninguém tinha coragem de acusar diretamente os Alencar. O poder da família alcançava delegados, juízes e até políticos influentes. Sempre que alguém sumia, o caso era abafado e registrado como acidente, fuga ou envolvimento com criminosos. Mas, se perguntasse em voz baixa para as famílias das vítimas, todas apontavam na mesma direção: o casarão dos Alencar. Os registros de desaparecimentos eram antigos. Nos anos 1920, um grupo de trabalhadores que construía a linha de trem próxima à propriedade nunca voltou para casa. Nos anos 1950, 2 adolescentes que aceitaram o desafio de invadir o casarão desapareceram sem deixar pistas. Já nos anos 1980, um vendedor ambulante foi visto pela última vez entrando no portão, dizendo que tinha sido convidado para oferecer mercadorias raras à família. Em cada uma dessas ocasiões, os Alencar se mostraram solidários, doaram dinheiro para buscas, acompanharam missas em memória das vítimas. Mas nada nunca foi encontrado. Aos poucos, surgiram teorias mais obscuras. Dizia-se que os Alencar faziam parte de uma antiga ordem trazida da Europa, dedicada a rituais sangrentos em troca de prosperidade. A explicação parecia convincente para muitos: como justificar tanta fortuna intacta, tanto prestígio preservado, geração após geração, sem nunca se abalar? Para alguns, o preço era pago com sangue humano. Uma senhora que trabalhou no casarão nos anos 40 contava que, em seu primeiro dia de serviço, ela e a irmã receberam um aviso: nunca circulem pelos corredores depois da meia-noite. A curiosidade venceu o medo. As duas ouviram vozes vindas do porão e seguiram até uma porta de ferro. Pelas frestas, viram a luz de velas e sombras humanas formando um círculo. Assustadas, correram de volta. Na manhã seguinte, a irmã da empregada tinha desaparecido. Foi apagada de todos os registros, como se nunca tivesse existido. Nem mesmo a própria mãe admitia que tinha 2 filhas. Nos anos 90, o caso ganhou fôlego novamente com o desaparecimento de Daniel Moreira, estudante da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele tinha ido a uma festa na região e, ao voltar para casa, foi visto pegando carona. Um casal afirmou ter visto Daniel entrar em um carro preto de vidros escuros, marcado com o brasão dos Alencar. Dias depois, Daniel nunca mais foi encontrado. A polícia concluiu que ele poderia ter fugido ou se perdido nas trilhas da serra, mas a família do rapaz tinha a certeza de que algo muito pior havia acontecido. O que poucos sabiam é que, sob o casarão, existia uma câmara subterrânea, esculpida em pedra bruta. Nas paredes, símbolos antigos gravados tão profundamente que pareciam pulsar sob a luz das velas. No centro, um altar manchado por marcas que o tempo não apagava. Era ali, segundo relatos de empregados que desapareceram depois, que os rituais aconteciam. Figuras encapuzadas cercavam o altar, entoando cânticos enquanto gritos sufocados ecoavam pelos corredores. Os Alencar acreditavam que não se tratava de crueldade, mas de tradição. Para eles, era um pacto sagrado que mantinha a família protegida, rica e influente. Sem os sacrifícios, acreditavam que a fortuna iria ruir e a linhagem se extinguir. Ainda assim, nem todos suportaram viver com esse fardo. Em 2007, uma das herdeiras, Carolina Alencar, confidenciou a uma amiga que havia presenciado coisas horríveis nos túneis. Ela cogitou denunciar a própria família. Poucas semanas depois, Carolina morreu em um acidente de carro inexplicável, em uma estrada reta e bem iluminada que percorria diariamente.
O inquérito foi encerrado rapidamente, mas os rumores cresceram ainda mais. Os relatos sobre o casarão nunca cessaram. Moradores garantem ouvir um sino soar à meia-noite, embora não exista torre alguma na propriedade. Cachorros se recusam a se aproximar dos muros, uivando como se percebessem algo invisível. Alguns trilheiros afirmam ter visto símbolos gravados em árvores, velas acesas e figuras observando à distância, escondidas entre as sombras. Nos últimos anos, grupos de exploradores urbanos tentaram invadir o casarão já em ruínas. Descreveram salas intactas, mesas ainda postas, retratos antigos com olhos que pareciam acompanhar quem passava. No porão, encontraram marcas profundas de unhas arranhadas na pedra, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. As imagens que eles registraram nunca chegaram a público, desapareceram de arquivos, HDs corrompidos, ou simplesmente foram roubadas. Os que insistiram em falar sofreram ameaças veladas até sumirem do mapa. E não eram apenas os exploradores que testemunhavam o estranho. Pescadores que se aventuravam próximos ao rio que margeia a propriedade relatavam ver luzes se movendo sob a mata e ouvir vozes ecoando da colina, como se o próprio casarão respirasse. Motoristas que passavam pela estrada à noite contavam sentir a temperatura cair bruscamente ao se aproximar dos portões, como se atravessassem uma barreira invisível. Esses relatos, repetidos por diferentes pessoas ao longo dos anos, alimentaram ainda mais a fama de que aquele lugar jamais havia sido apenas uma casa de família. Até mesmo religiosos tentaram intervir. Em 2015, um grupo de evangélicos realizou vigílias em frente ao casarão, orando contra o que chamavam de forças malignas. Os cânticos eram altos, mas, segundo testemunhas, foram abafados por ruídos vindos de dentro da mansão. Horas depois, os fiéis recuaram em silêncio e nunca mais falaram sobre o que presenciaram. O silêncio deles foi interpretado por muitos como a confirmação de que havia algo ali impossível de ser enfrentado. Até mesmo a polícia foi envolvida. Um delegado aposentado confessou anos depois que recebia ordens diretas para ignorar qualquer denúncia contra os Alencar. Ele contou sobre envelopes de dinheiro, promoções fáceis e pressões que vinham de cima. Não demorou muito para que esse homem também desaparecesse, deixando a casa vazia, a mesa posta para o jantar e nenhum sinal de luta. Alguns acreditam que o pacto dos Alencar não garantia apenas riqueza, mas longevidade. Fotos de festas antigas mostram membros da família praticamente idênticos décadas depois, como se o tempo tivesse parado para eles. Uns falam em cirurgias plásticas, outros em algo muito mais sombrio, vidas alimentadas pelo sacrifício dos desaparecidos. Hoje, o casarão dos Alencar continua de pé, coberto por eiras e cercado de névoa, com janelas escuras que parecem observar silenciosamente a cidade. Os herdeiros mais novos quase nunca aparecem, mas moradores juram que, em noites específicas, ainda é possível ouvir cânticos e ver luzes se acendendo atrás das vidraças. E, de tempos em tempos, um novo desaparecimento é acrescentado à longa lista. A família Alencar continua a ser recebida em jantares políticos e reuniões de negócios, com sorrisos impecáveis e discursos elegantes. Mas por trás do verniz social, existe um rastro de silêncio, medo e segredos nunca revelados. Segredos que, talvez, nunca venham à tona. Então, da próxima vez que você passar diante de uma mansão antiga, imponente e aparentemente intocável, pergunte a si mesmo: até onde uma família estaria disposta a ir para manter sua fortuna e sua influência eternas? E se as paredes pudessem falar, quantas vidas confessariam ter engolido no silêncio da escuridão?